Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, dia 3 de fevereiro, quinta-feira, está em Marcos, capítulo 6, versículos de 7 a 13. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então, os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Meus irmãos, nós estamos diante de um momento aqui do Evangelho de São Marcos, que nós estamos lendo nos últimos dias, nas últimas semanas, em que Jesus, depois de um tempo de convivência, a gente poderia dizer de formação dos discípulos, ele os envia em missão, 2 a 2. E esse trecho do Evangelho de hoje vai nos lembrar uma série de elementos que são essenciais para que a gente viva a missão no mundo. Claro, aqui Jesus está falando da missão dos apóstolos em primeiro lugar, mas muitos desses pontos, quase todos, a gente pode pegar para a nossa própria missão no mundo. Então, em primeiro lugar, Jesus só envia os seus discípulos em missão depois de um tempo de convivência com eles. Isso para dizer que nós não vamos para a missão de qualquer jeito. Antes de sermos missionários, somos aqueles que devem cultivar a intimidade com Cristo, por meio da oração, por meio dos sacramentos, por meio da formação. É preciso que a gente vá se alimentando desse alimento sólido, eficaz, que verdadeiramente nutre, alimenta, para que depois disso, a partir dessa experiência de Deus, dessa intimidade com Deus, a gente seja enviado. Aliás, esse cultivo da intimidade com Cristo deve ser vivenciado, inclusive, durante a missão. O missionário verdadeiro, ele tem um profundo espírito de oração. Uma profunda espiritualidade é cultivada para que ele anuncie não algo que ele retira de si mesmo, mas algo que ele retira de Deus, daquele com quem ele tem intimidade. Depois, Jesus envia os seus discípulos 2 a 2, para dizer que na missão nós não estamos sozinhos. É preciso haver um espírito de comunhão, de unidade. Por isso nós que somos da Obra Lumen, precisamos cultivar a cada dia o senso de comunhão de carismas. O Senhor não nos envia para evangelizar o mundo sozinhos. Ele nos envia com outros carismas, com os nossos pastores, os bispos, os padres. Nos envia com os outros movimentos, grupos da igreja. Nos envia com os outros cristãos. A missão, para ser bem vivida, deve ser vivida em profunda comunhão, em espírito de unidade. Por isso, o missionário não deve semear a divisão, ele não deve semear a discórdia, ele deve anunciar e propagar a comunhão, a unidade. Além disso, os discípulos, eles na missão, eles recebem um poder dado pelo próprio Cristo de expulsar os espíritos impuros. Eles são mais fortes em Deus do que os espíritos impuros. Isso para dizer que aquele que é missionário, que é enviado por Cristo, ele recebe um dom, uma autoridade para evangelizar. A gente precisa ter isso em mente, senão às vezes a gente vai cair no desespero
de pensar que a evangelização, os frutos da evangelização, dependem somente de nós. Na verdade, nós somos mensageiros. Nós anunciamos uma mensagem que é muito maior do que nós mesmos. Nós anunciamos uma pessoa que garante os frutos da missão se nós formos fiéis. Então a gente precisa sempre cultivar essa graça, essa lógica do dom. A lógica de que nós anunciamos aquilo que recebemos, que aquele que nos envia nos dê uma autoridade e que por isso a gente não deve se deixar paralisar pelo medo, pelo temor. Nós somos enviados por aquele que tem poder, por aquele que tem autoridade de nos revestir com a graça necessária para cumprirmos a nossa missão de forma eficaz. Além disso, Jesus instrui os seus discípulos a não levar nada pelo caminho a não ser um cajado. Eles não devem ter apego aos bens materiais. Isso para dizer que o missionário ele deve ser desprendido. Ele não pode ser apegado às coisas que passam. E muitas vezes acaba com a missão. O missionário que é muito apegado ao dinheiro, o missionário que é muito apegado aos aplausos, aos reconhecimentos, à fama, ao sucesso. Isso pode acabar completamente com a missão que foi cultivada durante muito tempo por muita gente, por conta de uma vaidade, por conta de um orgulho, por conta de um apego. Será que nós estamos colocando em risco a nossa missão por conta de um espírito preso às coisas do mundo, às coisas que passam, aos bens materiais, ao poder? Às vezes é o apego a ter autoridade sobre outras pessoas. A missão pode ir toda por água abaixo por conta desse apego ao poder. Também o apego ao prazer, ao reconhecimento. Isso não deve estar presente no coração do missionário. Ele, assim como Cristo, ele deve ser despojado, esvaziado das coisas que passam, para ser tudo para Deus e tudo para todos. Além disso, Jesus diz que o missionário ele deve ter a humildade necessária para se deixar acolher. Jesus mesmo orienta os seus discípulos que eles devem se abrir para serem acolhidos nas casas das pessoas. Isso porque o missionário às vezes é muito arrogante e ele não se deixa ajudar, ele não se deixa ser amado. Às vezes é o nosso espírito de orgulho e de soberba que não permite que a gente se abra para que outros nos ajudem na missão, nos ajudem na providência, nos ajudem naquilo que nós precisamos para que a nossa missão dê frutos, que eles demonstrem afeto e carinho por nós. Nada disso é negativo, pelo contrário, muito disso é necessário para a nossa missão. E na missão nós não somos autossuficientes. Além disso, Jesus nos ensina no Evangelho de hoje que quando nós não formos bem recebidos, quando as pessoas nos recusarem na missão, o nosso espírito não deve ser de revanchismo ou de vingança. Pelo contrário, o missionário não pode guardar ressentimentos dentro de si. Se ele não é acolhido, se ele não é bem recebido, ele bate os pés, vai embora, intercede pela pessoa, oferece aquilo, continua se oferecendo pela salvação daqueles que não acolheram, mas ele não deve guardar o ódio dentro de si. Além disso, para finalizar a nossa meditação, Jesus diz que os discípulos eles devem anunciar o Evangelho para que todos se convertessem. Ou seja, o foco da evangelização não é o sentimentalismo, não são as emoções. Jesus não está dizendo, evangelizem para que as pessoas se emocionem, evangelizem para que as pessoas chorem. Não, evangelizem para que todos se convertam. Esse é o foco da evangelização e vale a pena a gente meditar. Aquelas pessoas que eu tenho evangelizado, elas estão se convertendo, elas estão passando por um processo de mudança de vida, porque tudo bem, não tem problema que na evangelização tenham emoções, sentimentos, contanto que isso não seja o foco. O foco é a mudança de vida, o foco é a conversão, o foco é que a pessoa se configure ao Cristo ressuscitado. O missionário tem que ter sempre isso como meta. A meta é a mudança de vida, porque é somente pela mudança de vida que vai haver salvação. E quando o missionário se abre para isso, ele consegue ser instrumento de Deus para que os demônios, ou seja, os males, sejam expulsos, os vícios das pessoas sejam vencidos em Deus, os doentes sejam curados, ou seja, as desordens que existem na pessoa, elas deixem de existir
E tudo isso com o auxílio dos sacramentos. Jesus termina dizendo, aliás, o Evangelho termina dizendo que os discípulos expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Isso aqui é um prenúncio da unção dos enfermos, que é um dos 7 sacramentos. Os apóstolos utilizavam óleo para curar as pessoas. Isso para dizer que o missionário deve se utilizar dos sacramentos como ferramentas, como instrumentos de cura para as pessoas que ele é chamado a evangelizar. Que a Virgem Maria interceda por nós, nos ajude a guardar tudo isso no coração, a realmente meditar sobre esses pontos agora, fazendo nosso exame de consciência e que ela, intercedendo por nós, nos ajude a ser missionários segundo o coração de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.